Pior é que acontece, não acontece? É igual redação. É um tal de, me empresta a sua redação? Não vai adiantar nada, gente. Você pode ler uma perfeita. Quem tem que fazer é o quê? Você. Tem jeito. Dá uma ideia vaga, né? Dá uma ideia do que você não faria, né? Dá uma ideia para o menino assim, eu jamais pensaria isso. Pessoal, então nós vamos começar com uma acentuação gráfica. O pessoal do online está animadíssimo, presencial também, todo mundo bem? Passaram bem o fim de semana? Estudaram português um pouquinho? Então tá bom. Então a gente está em acentuação gráfica. O que acontece com uma questão de acentuação gráfica? Normalmente ela vai perguntar se as palavras são acentuadas o quê? Pela mesma regra. Então, eu vou colocar duas questões aqui, como se fosse o nosso pensando, só para você ter uma ideia de como que as bancas cobram isso, tá? Então, a primeira questão, a gente vai fazer assim, ó, todas as palavras aqui, ó, todas as palavras apresentam a mesma tonicidade, tá? Exceto. E aí? Então, pode ficar nessa daqui mesmo. O que vocês acham? Qual que é? Então, o que vocês acham que é? A, B, C, D ou E? Hã? Essa daqui? B de bola? É? O que está escrito aqui? Lê para mim. Onde está escrito isso? Só na casa do vocês que está escrito contém. Está escrito contém. Ó, contém. Se fosse contém, como é que ia ser? Contém. Ó, Flávio, mas isso é plural. Não, o singular é com acento e o plural também, ó. O singular é contém com acento agudo e o plural é contém com acento que circunflexo. Isso aqui é contém do verbo contar. Toda vez que você lê errado, a chance maior de você errar a questão. Não é? Então, contém é uma palavra o quê? Paroxítona. Aí você continua pensando, o que está escrito aqui? Pudico. Também é uma palavra como paroxítona. A sílaba mais forte é essa daqui, não é? Então, paroxítona. E aqui? Não é filantropo? Não é essa que é a sílaba tônica? Paroxítona também. E aqui? Ruim. O que ruim é? Oxítona. Separa, né? E a sílaba tônica é essa. Então, acho que a resposta deve ser essa, não deve? Oxítona. E aqui? Maquinaria, não é isso? É uma paroxítona. Então, todas eram paroxítonas, com exceção da letra o quê? D. O que te faz errar é porque você tem certeza absoluta que está escrito contém. Então, você nem chega no ruim. Você já marca o contém sem ler o resto. Questões assim são fáceis, gente, mas elas vão requerer sempre muita disciplina. O menino tem que olhar. Às vezes você erra uma dessa e acerta uma dificílima de que e de si. Aí você vai chorar no pé de amora, né? Quais as bancas que gostam desse tipo de questão? Exceto a FCC. Exceto a FCC, o resto gosta. Consulplan, IBFC, CKM, Pontua, VUNESP, UFMG, FUNCAB, SESGRAN Rio,
for um Rio, NCE, todas cobram. Flávio, tem esse tanto de banca aí, filha? Nossa, meu filho, tem mais. Fundação Renata Zereto, Fundação Guimarães Rosa, Fundação Leila Sarmento, tem tudo você imaginar. Consuplan, gestão concurso, gestão de concurso. O menino vai lá, digita gestão concurso, é uma banca, gestão de concurso é outra. E eu sei errando, né? Mas isso aqui cai bastante, tá? Fizeram essa? Então vamos para outra. Todas as palavras foram acentuadas pelo mesmo motivo em. Então você está olhando onde é que o acento gráfico é justificado pela mesma regra, tá? Então, a gente quer saber o seguinte, onde todas as palavras foram acentuadas pela mesma regra. E aí? A, B, C, D ou E? Escolhe uma letra para mim. Hã? Isso daqui? É C, né? Ah, não. É C de casinha. Olha o que acontece na C. Vamos lá, primeiro justificar o acento de todos. Qual que é a regra de até? Oxítona, porque até divide, não é? Oxítona, a regra de após. Oxítona. E baú, não é regra de oxítona, não? Não. Embora baú seja uma oxítona, o que justifica o acento de baú é ser um hiato. Então, a regra de baú é a regra de hiato. Saída, qual que é a regra? Saída, não é hiato. Veículo, qual que é a regra? É proparoxítona, porque as regras gerais prevalecem sobre os casos o quê? Especiais. Não é toda proparoxítona é acentuada? Então, veículo é acentuado por ser uma proparoxítona. E Havaí, qual que é a regra? Hiato tônico. Havaí. Hiato. Prêmio, qual que é a regra? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Tênue, qual que é a regra? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Água, paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, todas apresentam a mesma justificativa para o acento gráfico na letra C. Agora, é uma questão que o menino tem que saber regra. Se ele não souber, ele erra. E ele tem que saber mais do que regra, ele tem que saber hierarquia. Porque, por exemplo, aqui, ó, veículo tem ato, mas os casos gerais prevalecem sobre os casos o quê? Especiais. Então, você tem que ser orientado. Você não vai adivinhar isso, concorda comigo? Vai ter que saber mesmo. Céu, qual que é a regra? Ditongo o quê? Aberto. Constrói, qual que é a regra? Qual que é a regra, gente? Ditongo aberto. Maracujá, qual que é a regra? Oxítona. Não, uma oxítona terminada em A. Beleza? Dá para pensar nisso aqui? Bom, aí eu tenho caráter. O que acontece com caráter?
Paroxítona terminada em quê? R. E balaustre? Balaustre, não é um hiato? Hífen. Paroxítona terminada em N. Então, não são acentuados pela mesma regra. O que você tem que fazer é muito exercício e criar o hábito de justificar as palavras. Mesmo que você tenha acertado a questão, você deveria justificar todas. Se toda vez que você fizer um exercício desse, você justificar a palavra, só aqui ó, você justificou 15 palavras. E é isso que a gente tem que fazer para ganhar o hábito, memorizar, não tem jeito. Exercício, gente, se você não escrever nele, você está fazendo mal e porcamente, você está marcando X. Não é? É igual plataforma vibratória. Ficar parado em cima não resolve. Infelizmente, eu acreditei que resolvesse, mas não resolve. Né? Tem que fazer exercício em cima da plataforma. Comprei uma plataforma, achei que só ficar paradinho, porque na televisão não aparece as menininhas lá assim. Então, eu achei que eu ia poder, inclusive, colocar um livro, ficar lendo lá, né, enquanto meu abdômen ficaria definido, os meus glúteos super endurecidos, rijos, né, para ser chique, com J, ó, rijos. Ah, não funciona. Um amigo meu que é fisioterapeuta falou, ô filhinho, deixa eu te explicar, inocente, você comprou um negócio, tem que fazer abdominal em cima da plataforma, levantar pezinho. Falei, não, então, a mesma coisa eu fazer sem a plataforma, né? Mas é verdade, para dar efeito, é. Mesma coisa aqui, ó, se você marcar o X, dá um efeito. Se você marcar o X e justificar tudo, dá outro efeito. Não dá outro efeito? Então, vamos pegar o pezinho, né? Até aqui foram, mais ou menos. Vida não é fácil, não. Concorda comigo? Muito difícil. E a gente acredita em cada propaganda, né? Mulher principalmente, gente. Se falassem 4 vezes mais liso, a gente compra. Né? 5 quilos mais magra, não importa o que seja, compra também. Agora só nas regras de acentuação. O que acontece com as regras de acentuação? Elas são divididas em 2 grupos. Elas são divididas em casos gerais e casos o quê? Especiais. A gente sabe que hierarquicamente, se você tiver sobreposição de regras, ou seja, uma regra daqui como daqui, a justificativa prevalece a dos casos o quê? Gerais. Então a gente vai dizer que os casos gerais prevalecem em termos de justificativa, que é só para isso, né? Sobre os casos o quê? Especiais. Isso significa dizer assim, ó, se eu pegar uma palavra tipo veículo, olha o que acontece com o veículo. Eu posso justificar falando que tem um hiato, não é isso? Tônico. Porque realmente existe um hiato tônico na palavra. Ó, veículo. Então, eu posso justificar falando que existe um hiato que? Tônico. Mas eu também posso justificar falando que é uma palavra como proparoxítona. Aí vamos supor, se você não estivesse assistindo a aula, pode ser que você supusesse que os dois o quê? Que os dois o quê, gente? Serviriam como justificativa. O aluno podia olhar e falar assim, os dois servem. Beleza? E aí o que acontece, na verdade? A justificativa tem que ser essa. Ou seja, você tem que acreditar proparoxítona. Beleza? Sim. Então, se por acaso existirem 2 regras, os casos gerais prevalecerão sobre os casos, o que, gente? Especiais. Até aí todo mundo entende? Sim? Ô, gente, deixa eu fazer uma retificação da aula passada, que eu lembrei e eu anotei na minha mão aqui. Eu dei esse exemplo aqui, ó. Telespectador. Nem lembro mais.
Fiz assim, ó. Telespectador e telespectador, tá? Tá lá na sua lista de o quê? Variantes, beleza? No Volpe, eu não encontrei nem isso, mas por analogia, o que estava escrito lá, eu até conferi para não ter problema. Espectador, aí por analogia você vai fazer o quê? Telespectador, espectador. Então, ou seja, tem espectador com S, espectador o quê? Com X, e ele aceita as duas e tem o mesmo que significado, beleza? Essa realmente não tinha lá, meu irmão, tá? Então, porque senão o menino às vezes confere e fala assim, eu não achei essa daqui. Ele faz essas duas, mas não é nenhuma retificação, é só para você, às vezes o menino procurou e não achou, beleza? Então, lá no Volpe, o que ele trouxe, na verdade, foi essa daqui, ó, espectador. Que é a mesma coisa que acontece com sessão, por exemplo, e sessão assim. Você concorda comigo que se ele for fazer interseção, ele vai fazer isso e vai fazer isso aqui. Só que no caso de interseção, o sentido é igual ou diferente? Diferente. Concorda comigo? Porque isso aqui já tinha sentido o quê? Diferente. E esse daqui tinha sentido igual. Isso é só porque uma aluna mandou para mim assim, eu não encontrei a palavra. Aí eu falei assim, gente, tem certeza que eu conferi e achei esse exemplo. Aí depois eu vi que realmente estava escrito esse, ó. Espectador, e eu escrevi telespectador. Mas é a mesma coisa, tá? Só para você saber de onde que eu tirei. Aí então, a aluna do online pode conferir no Volpe, tem isso aqui mesmo, tá? Só para a pessoa não ficar insegura. Quer ver? Uma outra aluna conferiu, que vocês acham que vocês estão estudando, é isso que eu falo, os meninos estão estudando mesmo. Porque além de eu falar, eles vão lá e fazem o quê? Confere. O que é certo? Eu acho que eu dei um exemplo para vocês de coco, não foi? Aí eu escrevi fruta. Não escrevi do ladinho assim? Não. Foi manga? Tá. Coco não tem acento. É isso que a menina mandou perguntando. Se você colocar um fruta, mas pode ser manga, fruta, também não vai ter, né? Então, coco, o que vai acontecer? Só vai ter acento se for isso aqui, ó. Que aí existe, mas é outra coisa, que eu não preciso nem explicar, né? Concorda comigo? Porque a pessoa falou assim, mas eu achei coco com acento. Você não achou coco, você achou o quê? Cocô. Não é isso? Coco é uma palavra o quê, gente? Paroxítona. Isso aqui é uma palavra como? Oxítona. Então, às vezes ela pegou a manga e resolveu procurar essa daí. É dessa turma, porque eu anoto por turma. E porque às vezes a dúvida de um é uma dúvida de outro. Concorda comigo? Você está assistindo a aula, aí você manda um trem e a gente fica atento. Bom, então, explicado isso aqui, explicado seu coco, isso tem a ver com a aula passada, tá? Pronto, só tiveram essas duas dúvidas lá no online que eu vi, de pergunta e tal. Isso aqui ficou claro para você, que os casos gerais prevalecem sobre os casos especiais. Então, na verdade, não existe a possibilidade de você justificar uma palavra com duas regras. Por isso que pode cobrar assim, é a mesma regra? Porque, tecnicamente, você não vai poder justificar com duas. Todo mundo entendeu? Então, agora a gente já está preparado para os casos. Aí a gente vai começar com os casos gerais. Então, primeiro caso geral. O que se acentua? Os monossílabos tônicos. Então, acentuam-se os monossílabos o quê? Tônicos. Como, gente? Terminados em quê? Terminados em A, E, O, seguidos ou não de o quê? S. Mas a primeira coisa que você precisa de entender é o seguinte, o que a gente está chamando de monossílabo tônico? Tem a ver com o quê? Falar que é tônico ou átono tem a ver com a classe da palavra. Então, monossílabo tônico, o que é? Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio
e certos pronomes tônicos. Chegou aqui, monossílabos átonos, o que nós vamos ter? Pronomes átonos, artigo, numeral, preposição e o quê? Conjunção. Então, isso aqui é o que a gente chama de monossílabos átonos e monossílabos tônicos. A mesma regra que explica por que uma palavra tem acento, ela justifica por que outra palavra do mesmo grupo não tem, beleza? Então, a mesma regra que fala assim, ó, essa tem acento por isso, ela justifica que outra não tem por aquilo. Beleza? Ok, até aqui. Então, aqui, ó. Acentuam-se os monossílabos tônicos, terminados em A, E, O, seguidos ou não, o quê? De S. E eu defino se ele é átono ou tônico a partir de quê, gente? Da classe. Os monossílabos tônicos são pronomes tônicos, substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. E os átonos, pronomes átonos, artigos, numerais, preposições e conjunções. Flávia, só que eu não sei, assim, quais são os pronomes tônicos e quais são os pronomes átonos, na verdade. Então, eu vou perguntar sobre isso, tá bom? Pronome tônico, nós, vós, tá vendo? Eu, aí o menino, ele não é monossílabo não, né? Tu, são pronomes o quê? Tônicos. Quando você pensa em átono, só tem esses daqui, ó. O, a, os, as, lhe e o quê? Lhes, me, te, si, nos, vos. Então, você pensou em átonos, só esse grupo aqui, tá bom? E o resto, todo mundo, a gente vai chamar de o quê? Tônico, tá? Então, a distinção é feita pela classe. A mesma regra que explica por que uma palavra tem, explica por que outra palavra não tem. Então, vamos supor, isso aqui tem acento? Depende. Se for preposição mais artigo, vai ter acento? Não, porque vai ser monossílabo átono terminado em O. Concorda comigo? E se for dó no sentido de pena, não é um substantivo? Então, é um monossílabo que tônico terminado em O. Os monossílabos tônicos terminados em O são acentuados, não são? Sim? Isso aqui tem acento? Esse mas? Depende. Depende de quê? Se isso aqui for uma o quê? Conjunção, não tem não. E se for mas de mulheres mas? Hã? Aí tem, não tem? É porque a gente fala tão errado esse aqui que a gente nem lembra que existe mar. Aí fala assim, nossa, Flávia, você é muito mal. Na verdade, nesse caso, você deveria ser o quê? Péssima, né? Porque é feio demais. Não, vou até escrever isso, que isso também dá uma dica do dia. Todo mundo tem mania de falar assim, fulana é muito mal. Fulana é mal. Tem jeito, gente? Não. Por isso que ela é má com você, não é? Então, esse mas aqui é o quê? Adjetivo, é acentuado. O E, conjunção, não tem acento. E o E, verbo, tem acento. Vamos lá. Então, por que o do não tem acento? Porque é um monossílabo átono terminado em O. Por que o dó tem? Monossílabo tônico terminado em O. Por que o mas tem? Monossílabo átono terminado em A. E o mas com acento? Monossílabo tônico, monossílabo átono, monossílabo tônico, ok? Agora pensa antes de responder. Eu posso falar que dó e do tem acento diferencial? Que um tem acento para diferenciar do outro? Sim ou não? Não, porque uma palavra não pode ter duas justificativas para o acento que gráfico. Se eu já consigo justificar aqui com monossílabo tônico átono, eu não posso submeter isso a uma regra de acento que diferencial. Todo mundo consegue entender?
Aqui eu já consigo justificar, ó. Isso é um monossílabo átono. E de acordo com a minha regra, eu só acentuo os monossílabos de que tipo? Tônicos. Não é assim? Não é, gente? Luz é monossílabo átono ou tônico? Átono ou tônico? Vamos pensar. Luz é substantivo. É tônico. Porque aqui, ó, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronomes tônicos são monossílabos. O que, gente? Tônicos. Então, luz é átono ou tônico? Tônico. Mas tem acento? Não, porque só se acentuam os tônicos terminados em A, E, O. O fato de ele não ter acento não quer dizer que ele seja átono. Quer dizer apenas que ele não pertence a essas o quê? Classes, não é isso? Ou não termina nisso aqui. Ou, concorda comigo? O fato de não ter acento significa que ele pertence a outras classes, no caso essas de cá. Ou não termina nisso. Beleza? Ou mais. Então, luz está lá. Se eu falasse nu, nu tem acento? Viu o seu corpo nu? E aí? Você vai ver nu com acento ou sem? Sem, né? Senão você está tendo miragem. Então, o que acontece? Nu não é um monossílabo tônico terminado em U? Os monossílabos tônicos terminados em U são acentuados? Não. Flávio, mas por que o povo escreve palavrão na carteira com acento? Sei lá, uai. Sei nem por que escreve, quanto mais põe acento ou não. Concorda? Eu sei que eu já falei com o meu menino. Tem um menino de 11 anos. Falo, Vitor, o negócio é o seguinte, se você escrever na carteira, você escreve. Mas você escreve direito, que eu não vou passar duas vergonhas, não. Né? Já basta a vergonha de ter que ir na escola que o menino está rabiscando a carteira. Ainda vai escrever trem errado? Eu vou ralar a cabeça dele na carteira. Então, luz, nu, que mais? Paz é tônico, não é? Que é substantivo, só que termina em quê? Z. Mês. Aí tem acento, não tem? Dá. Pá. Pode ser paz no plural. Paz assim existe? O menino, nossa, olha como é que ele escreveu paz. Meu filho está sem imaginação. Uma pá, duas o quê? Paz. Não é? Até aí, começamos. Até aí foi, mais ou menos. Bom, então você vai acentuar os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Aí você está na regra 2. Acentuam-se as oxítonas terminadas em. Então, acentuam-se as oxítonas terminadas em quê, gente? A, E, O, seguidas ou não de S, em e o quê? Ens. Então, acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em e o quê? Ens. Então, vamos pensar isso aqui.
considerando que todas as palavras que estão no quadro sejam oxítonas, tá? Então, porque tem palavra aqui que pode ter outro pronúncio, mas todas são oxítonas aqui. Aí eu quero colocar o acento. Angu, onde é que eu coloco o acento? Onde? Atrás da minha orelha, não é? Porque angu é uma oxítona terminada em quê? U. E as oxítonas terminadas em U não tem acento. É A, E, O, em, ens. Então, eu vou acentuar angu? Vou, gente? Não. Caju, vou acentuar? Vontade vai dar, né? Você vai descer aqui para tomar um suco, vai ser um suco de o quê? Caju com acento. Mas isso é de Deus? Não. Então, caju sem acento. Maracujá, com acento ou sem? Com acento. É oxítona terminada em quê? A. Você? Uai, claro que tem, né? Oxítona terminada em E e Ceará. Não, uma oxítona terminada em A. Então, tem acento ou não? Tem. Guarapari. Não, uma oxítona terminada em I? Então, não tem. Agora está mais na moda Guaraparis, né? Então, Guarapari. Gasolina lá estava tipo R$3,48. Mais cara que aqui, mas aqui tem posto que está assim também. Então, Guarapari com acento ou sem, gente? Sem acento, porque é uma oxítona terminada em I. Essa daqui, país, com acento ou sem? Seguinte, eu pedi para você considerar que ela era o quê? Oxítona. Se eu pedir isso, você vai pôr país, não vai? Só que isso aqui se enquadra na regra de oxítona? É uma oxítona terminada em A, E, O? Não. Em, ens? Não. Ah, então eu já sei o que aconteceu com essa palavra. Ela tem acento mesmo, país. Mas ela deve ter acento por uma regra o quê? Especial. Ou seja, ela constitui uma exceção. Para você entender primeiro como é que funciona. Então, o fato de país ser oxítona, porque a oxítona ela é, não é? O que significa uma palavra oxítona? Que a última sílaba é tônica. Então, o fato de ela ser oxítona não diz nada. A questão é que ela não se enquadra na regra de oxítona. Então, para ela ter acento, só pode ser uma exceção. Entenderam como é que funciona? Então, país tem acento? Tem. Por essa regra? Não. Vai ser a regra de o quê? Hiato. É uma exceção e essa exceção é uma regra de hiato. Beleza? Bom, paletó tem acento? Paletó. Oxítona terminada em O. Isso aqui. Supondo que todas as palavras sejam o quê? Oxítonas. É sabiá. Não é isso? Tem acento? Tem. Ah, mas se eu quiser fazer sabia, meu filho, aqui dá para você fazer até uma trivelinha, ó. Sabia. Sábia. Olha que bonitinho. E sabiá. A sábia, sabiá, sabia, assoviar. Pronto. Né? Olha que bonitinho. Dá para fazer isso nas historinhas de criança, não dá? Dá para fazer um livro infantil para ensinar que a sílaba desloca, falando com o menino. A sábia, sabiá, sabia, assoviar. E pode ser assoviar ou o quê? Assobiar, dependendo do lugar onde ela está. Anota aí que depois eu vou escrever esse livro. Mas dá, lógico que dá mesmo. Aí podia vir até um territóriozinho aqui, né, mostrando que mais perto das regiões que tem, como é que fala? Divisa com a Argentina, por exemplo, V vira o quê? B. Não é? Sua dona Bibiana, que em Minas era o quê? Viviana. Não dá para trocar assim? Dá para fazer uma historinha aí. Bom, parabéns. Tem acento? Tem? Tem. E também? Tem também. Então,
Então, você acentua as paroxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. País terminava em I, foi acentuado, não foi? Mas então, quer dizer que estava dentro de uma regra de exceção. Todo mundo percebeu isso aqui? Então, essa é a regra das oxítonas. E uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado é que as oxítonas terminadas em U não são o quê? Acentuadas. Agora você está na regra 3, que é a regra que eles mais utilizam em prova. Qual que é essa regra? As regras de o quê? Paroxítonas. Então, acentuam-se as paroxítonas. Baú é igual país. Terminadas em LNRX. E us. Ão. PS e ditongo. Primeira coisa que eu vou te explicar é que a regra de paroxítona ela é estratificada. O que significa? Isso aqui é como se fosse uma 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5. E ainda vou te explicar mais uma coisa. A maioria das bancas não aceita que você justifique uma palavra fazendo aqui o quê? Combinações. Então, por exemplo, se no CESP caísse assim, ó, caráter e história são acentuados pela mesma regra. Isso seria verdadeiro ou falso? Então, você fala assim, ó, caráter e história são acentuados pela mesma regra. Verdadeiro ou falso? Isso seria falso. Olha o que acontece. Se eu pensar em caráter, o que eu tenho? Paroxítona terminada em quê? R. Então, é essa regra aqui, ó, é a 3.1. E se eu pensar em história, é paroxítona terminada em ditongo. Então, a paroxítona DC. Nesse caso, a regra dela é a 3.5. E a banca não vai considerar que elas são acentuadas pela mesma regra. A banca vai dar a resposta como errada. É assim, ó, 90% das provas tem esse raciocínio. Eu só não posso falar 100%, gente, porque o raciocínio de banca também muda, não muda? Então, pode ser que até aqui elas tenham considerado casos diferentes, mas dependendo do contexto, passe a considerar casos iguais. Você concorda comigo que tudo é uma questão do conjunto que você tem? Sim ou não? Se eu te perguntar se é a mesma regra e você tiver uma paroxítona e a outra oxítona, na mesma alternativa, tipo assim, ó. Eu te perguntei lá assim, ó, qual é a mesma regra? Aí coloquei letra A assim, ó. Caráter e história. O ideal é que esse daqui seja a mesma regra ou não seja? O ideal é que não seja. Concorda comigo? Não seja. Mas vamos supor que eu continuei assim, ó. Saída, maracujá, constrói, céu, não. Constrói e baú. Letra D. Coração e saúde. Se as suas alternativas fossem essas, você cuidadosamente ia fazer assim, ó. Saída, qual que é a regra? Hiato. Maracujá, qual que é a regra? Oxítona terminada em A. Não é isso? Não é, gente? Constrói, qual que é a regra? Ditongo aberto. Baú, qual que é a regra? Não é hiato? Não é, gente? Coração, oxítona, saúde, hiato. E ainda é paroxítona, correto? Caráter, o que caráter é? Paroxítona terminada em R. E história
paroxítona terminada em R. Se o conjunto de alternativas oferecido... Oi? Desculpa. Paroxítona terminada em ditongo que crescente. Se o conjunto de palavras oferecido fosse esse daqui, o que você ia marcar? A letra A. Mas é comum acontecer isso aqui? Não é. O comum é considerar errado. Você só está marcando letra A porque você não tem outra o quê? Opção. Tá? Mas vamos supor que eu te desse a letra E assim, ó. Beleza? Fui lá, te dei a letra E. Água e prêmio. O que é água e prêmio? Água não é uma paroxítona DC? Não é, gente? Então, é paroxítona DC. E prêmio, o que é? Também não é uma paroxítona DC? Não é, gente? Prêmio, paroxítona DC, terminado em ditongo crescente. É ou não é? Então, água, uma paroxítona DC e prêmio, uma paroxítona o quê? DC. Aí dá para pensar nisso aqui? Então, se eu tivesse a letra E, qual seria a minha resposta? Qual que seria a letra E? Eu já expliquei isso para vocês, não já? É paquerar os moços disponíveis onde? Na mesa. Dependendo da situação, você tem que escolher, não tem? Se você não quiser ficar sozinho, você não tem que escolher. E dependendo do caso, você ainda tem que levar em consideração o garçom. Tem que esperar um pouquinho para fazer a análise. É o caso da letra E. Garçom ou barman? Barman também é um sucesso. Total. Então, você está lá vendo os disponíveis, não. Deixa eu dar uma olhada para o balcão. Pode ser que dentro do balcão tenha alguém melhor. Vocês entenderam, gente, o raciocínio? O que eu acho que é mais importante o menino pegar, às vezes é isso. Porque você quer que toda questão de prova seja anulada. Sabe qual que vai ser? Nenhuma. E mesmo se for, quando anula, costuma mais te prejudicar do que te favorecer. Porque dá ponto para um monte de gente, você acaba perdendo posição. Bom, aí vamos exemplificar, então, esse LNRX. Então, eu posso colocar, por exemplo, amável, o que mais? Pólen, caráter, tórax. Com I, posso fazer um biquíni, álbum, ônus, imã, órgão. Pés, o que você vai ter? Bíceps. Então, todas as paroxítonas terminadas em LNRX e os PS de tongo têm acento, beleza? Oi? Vai estar aqui, né? Isso aqui, não é? Aí é porque é de tongo. Vamos supor que se eu tivesse uma palavra tipo assim, ó, amáveis. Não é isso aqui? Só que nesse caso é um ditongo crescente ou decrescente? Decrescente. História já é um ditongo como? Crescente. Os dois têm acento, não tem? Só que você lembra o que acontece? Esse ditongo aqui é fiel ou infiel? Fiel porque ele é um ditongo como? Decrescente. E esse ditongo aqui é infiel, é de acordo com as conveniências. É uma paroxítona terminada em ditongo crescente, também chamada de proparoxítona eventual. Não é isso que acontece, gente? As paroxítonas terminadas em ditongo crescente são chamadas de o quê? Proparoxítonas eventuais. Então, você pode até colocar uma observação lá, ó. Paroxítona terminada em ditongo crescente são chamadas de proparoxítonas eventuais. Até aí todo mundo foi?
agora nós temos que dar um jeito de decorar essas terminações. Temos ou não temos? Então, vou te dar duas opções. Ó, você tem dois jeitos de decorar. Primeiro jeito, você pode escolher essa musiquinha aqui, com direito até um palavrão depois. Vamos entender o palavrão. O que é nupcileiro chão? N, N, U, U. Beleza? Posso até colocar, em vez de num, vamos colocar num. Aqui, ó. N, N, o M e o M. Beleza? Aí depois, PS. Então, PS. Ditongo. E o L. Que é o L, e isso aqui representando os ditongos, não é? O I sozinho. O R. X. E o ão, que está aqui. Então, olha o que você tem acentuado. Nupcileiros chão. O S aqui, ó. Só para dar a palavra, né? Então, LNRX e 1 usa um PS de tombo num palavrão, como é que fica? Nupcileiro chão. Você pode lembrar assim, nunca se lê no chão. Nunca se lê no chão, vira nupcileiro chão rapidinho. Não é nupcileiro chão? Não é? Ou se não, para você aplicar essa palavra até o dia da posse, chama umas pessoas que você não gosta de nupcileiro chão. Só para gravar, fala assim, ah, fulano é um nupcileiro chão danado. O que quer dizer isso? Sei lá, ué, quer dizer que a palavra é o quê? É uma proparoxítona não acentuada. Não, o E entra nos ditongos, né? Fica aí, isso. O I sozinho é igual aqui, ó. Tem o ão, aí fica o A sozinho e o ão juntos. Então aqui, ó, A sozinho e ão. Beleza até aqui? Então, paroxítonas vão ter acento se são terminados com as letras que agora virão. LNRX e US, AN, PS de tom, preste bem atenção, nupcileiro chão. Isso aqui é uma musiquinha, você reconheceu? Isso aqui é para você cantar só uma vez, nunca mais você vai esquecer. Finge que você tem agora, por exemplo, uns 12 anos, afinal de contas, isso está compatível com a matéria que você está vendo, você ainda está na 6ª série.
Então, você pode abrir mão da vergonha e cantar um pouquinho. Vou cantar essa para você, mas depois você tem que cantar na sua casa. Cantou 2 vezes, você não erra nunca mais. Vantagens da música sobre a regra em vermelhinho. A musiquinha, ela já está estratificada. Ela já traz, basicamente, cada pedaço. Isso facilita você o quê? A gravar separado. Não facilita? Então, a musiquinha é assim, ó. Faz ritmo de parabéns para você, tá? Então, você faz assim, paroxítonas vão ter acento se são terminadas com as letras que agora virão. L, N, R, X, I, U, US, ão. PS de tongo, preste bem atenção. No psileiro chão, ainda fala isso, que aí grava mais um pedaço, tá? Tatá vai fazer 3 anos. O que vocês acham que ele vai... Isso. Muito mais, fica parabéns para você, faz o menor sentido. O meu filho de 11 anos, ele é muito curioso. Aliás, ele é extremamente reflexivo. Então, você fala com ele, ele fica tentando achar um jeito de te pegar. Péssimo isso. Se eu falo, ele fica observando tudo que eu falo para falar assim, mãe, você não é professor de português? Sou, então você falou isso errado. Eu falo, Vitor, para, deixa de ser chato. Tipo assim, psicótico, né? Fica olhando só para poder feito. Mas, enfim, ele outro dia, o Anderson, meu irmão, falou com ele assim, Vitor, meus parabéns. Ele ganhou um campeonato lá de taekwondo. Aí o Anderson falou com ele assim, meus parabéns. Ele olhou, eu acho que ele não resistiu. Ele falou, não faz sentido não. Ele, mãe, só uma coisa. Por que meu tio fala meus parabéns? Ele está se dando parabéns? Falei, nunca tinha pensado nisso, mas faz muito sentido, né? Ele falou assim que, se os parabéns são para mim, deveria ser seus parabéns. Eu já sei quem lá em casa dá para ser professor de português, mesmo que ele explique cada coisa absurda, né? Então, já sei, se tiver que alguém seguir a carreira, é o Vitor. Por que seus parabéns? Falei, Vitor, delírio não, isso é uma expressão idiomática, é meus parabéns, acabou. Agora vamos para o aniversário. Ele, não faz sentido. Até aqui vocês anotaram? Aqui é o seguinte, todas as paroxítonas apresentam acento, exceto as terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, em ENS. Isso aqui não é o contrário das oxítonas? Não é o contrário? Então, você também pode decorar essa regra. Ela só não te ajuda muito para justificar, mas se for para acentuar, ela ajuda, tá? Então, como é o contrário, ela funciona bem. Vamos supor que a gente tivesse isso aqui, ó. Então, o que a gente quer saber? Se essas palavras são ou não acentuadas de acordo com a norma culta. Então, a gente quer saber se essas palavras são ou não acentuadas de acordo com o que, gente? Com a norma culta. E aí? Então, isso tudo está dentro da terceira regra, né? Então, o que vocês têm aqui? Ideia é acentuado?
Vamos separar a ideia. Você já sabe separar, não sabe? Fica como? I, dei, não é? E o A sozinho. Então, se o A fica sozinho, ela é terminada em ditongo ou ela é terminada em A? A. Como é uma paroxítona terminada em A, olha o que está escrito. Todas as paroxítonas recebem acento gráfico, exceto as terminadas em A, E, O, ENS ou ENS. Como essa é uma paroxítona terminada em A, ela perdeu o acento. Vocês entenderam, então, que isso aqui era uma exceção que voltou para dentro da regra, o quê? Geral. Então, a reforma ortográfica, ela foi positiva ou negativa? Positiva à medida que diminuiu o número de exceções, tá? Ela foi positiva. Vou, o que está acontecendo? Não é vou, o, é uma paroxítona terminada em quê? O. Deveria ter acento? Deveria, gente? Não. Creem, tem acento? Tem, gente? Como é que eu faço creem? Crê em. Paroxítona terminada em quê? Em. Não, a paroxítona terminada em. Sim? E janela, o que vai acontecer? Não, a paroxítona terminada em A. Janela. Paroxítona terminada em A tem acento? Não. E pólen tem? Pólen tem. Porque a paroxítona terminada em quê? N. Então, tá lá na regra, tá no N. Então, pólen tem acento? Sim. É uma paroxítona terminada em N de nariz. E próton tem acento? Paroxítona terminada em N. E itens no plural? Não, a paroxítona terminada em ENS pode ter acento ou não? Não. E no pólenes tem acento? Tem ou não? Vamos pensar, não é uma paroxítona terminada em ENS? Tem acento ou não? Não. Estão vendo que não? Qual é a vantagem desta regra? Cada uma tem uma vantagem. Se eu te explico assim, eu facilito você entender que uma paroxítona terminada em ditongo não é a mesma coisa de uma paroxítona terminada em LNRX. Concorda comigo? Eu facilito você entender que lá na prova ele vai pegar néctar e falar que é diferente, por exemplo, de horário. Se eu te explico assim. Correto? Sim? Se eu te explico desse jeito, eu te facilito entender que hífen no singular tem acento, porque é uma paroxítona terminada em o quê? N, não é isso? E se eu te explico assim, eu te ajudo a entender que isso aqui é impossível, hífens com acento, porque é uma paroxítona terminada em quê? ENS. E as paroxítonas terminadas em ENS não serão o quê? Acentuadas. Então, te ajuda a entender que aqui tem que ser pontinho, não pode ser risquinho. Não te ajudo? Entenderam, gente? Então, olha aqui, ó. Pólen tem acento e pólens? Não tem. Agora, e se fosse prótons? Ia ter ou não? Prótons tem, porque a paroxítona terminada em quê? ONS. Hífens tem ou não? Hífens tem ou não? Não. Por quê? É terminada em quê? NS. Não é isso, gente? Hífens é NS. Não é, gente? Aqui, ó, não se acentuam as terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em e ens. Próton termina em N, só que está seguido de S. O S de plural, essa regra não está te dando. Vocês entenderam? Então, vamos lá. Essa te ajuda a estratificar. E essa te ajuda a entender os plurais. Ela te ajuda a entender que com N tem, mas com ENS não. Beleza?
E no plural aqui, com quem que não tem? AS, ES, OS. Não é isso aqui? Ok? Depois o que? ENS. Então, só não tem com ENS, AS, ES, OS. Prótons é o que, gente? ONS. Então, tem do mesmo jeito. Elétrons, nêutrons, não é? Sim, professora. Ou seja, você estava achando que poderia escolher entre uma e outra. Pode escolher? Pode não, filha. Elas são complementares. Pra você passar, não pode escolher, não. Você passar vergonha, pode. Não é isso? Passar susto, quase acertar, aí pode. Jure, paroxítona terminada em quê? I. Tem acento? Tem. E tem paroxítona terminada em quê? EM. Tem acento? Só teria acento se fosse o quê? EN. E no plural não tem não, senhor. Itens não vai ficar assim, não? Então, itens no plural tem? Não. Só teria acento se fosse igual o quê? Pólen. Não é isso? Se terminasse em N de nariz. Não é? Item, então, não tem. E pólens? Pólens também não. Por que pólens também não? Porque termina em ENS. Entenderam direitinho? Uma regra é complementar a outra, tá? Elas não são excludentes, não. Então, na verdade, você tem 3 coisas para gravar. Qual que é a primeira? Não psileiro chão. Depois, aqui, ó, você ficar com vergonha de cantar tudo, vai só esse pedacinho. Fala assim, ó, LNRX e os PS de tongo, preste bem atenção. Não psileiro chão, canta só esse pedaço. Funciona também. Ué. E essa regra te dá uma noção boa acerca de que, gente? Dos plurais. Não dá? Então, você está na 4ª regra. Qual que é a sua 4ª regra? Todas o quê? Então, você sabe que todas as paroxítonas devem ser acentuadas. Até aí, como estamos? Então, vamos lá. Eu coloco acento em Ângela? Sim ou não? Sim, senão ela vira uma o quê? Angela. Não vira? Em Anderson eu ponho? Sim ou não? Ó, se a sílaba tônica fosse o der, teria acento, era igual ao próton. Anderson. Se a sílaba tônica fosse o som, você falaria Anderson. Você fala Anderson? Como é que você fala? Conta pra mim. Anderson. Ah, então você, por favor, próximo Anderson que você conhecer, você fala com ele que precisava ter acento. Flávia, mas nome próprio, cada um escreve do jeito que bem entender. Isso é mentira, né? A diferença de uma Maíra para uma Mayra, beleza? É só o que, gente? O acento. Maíra, hiato, e Mayra, ditongo. É só isso que diferencia uma da outra? Então, não posso achar que isso aqui é bobagem, não. Mayra com Y também. Flávia, e se fosse Maria com H no final? É isso, inventou moda. Porque nem existe no português, né? É igual a menina fala, eu chamo Thales com TH e 2 L's. E meus sobrinhos chamam assim, tá? A questão é que não existe. Mas você quer fazer? Faça. Os dígrafos com H que existem na nossa língua é só CH, NH e LH. Então, o TH você tirou de onde? Da sua cabeça. E o LL existe? Que eu saiba, só existe RR e o quê? SS. Então, ou seja, você usou 2 encontros que não existem. Então, quer dizer que o nome do seu filho está errado.
e que você deveria rever isso no próximo filho. Nem deveria, porque eu queria que o Vitor chamasse a Gisan, então depois disso. Graças a Deus o pai dele não deixou. O pai dele falou assim, eu não registro. Falou, Flávio, vou te dar 3 opções, Mateus, Rafael ou Vitor. Escolhe logo, senão eu mesmo escolho. A gente decidiu. Eu queria pôr a Gisan, que significa Deus do Sol. Porque na época... uai. Na época eu estudava muita mitologia grega, aí eu achava muito bonito. E eu conhecia uma Gisan, aí uma coisa assim. Conhecia um Calistrato, na letra tinha cada nome, que você falava assim, que é isso? Ainda bem que o pai dele... Porque uma coisa é a época que você está estudando, né? Não cortava cabelo, né? Fazia aquelas tranças assim. Aí depois a vida muda, concorda comigo? Sim, graças a Deus a gente para com determinadas ideias de jirico. Uma é esses nomes. Eu tenho dó dos meninos mesmo. Vai fazer ficha na escolinha, primeiro que é o último, e segundo que nunca sabe escrever o nome. Né? Bom, que outras proparoxítonas de peso você tem? Ínterim, que a gente quer falar o quê? Ínterim, ímprobo, física, química, matemática, sílaba, não. Átono. Então, todas as o quê? Proparoxítonas são acentuadas. Ok? Então, essas são as regras gerais, não são? E você sabe que elas prevalecem sobre os casos especiais. E agora você está no que a gente chama de casos especiais. Então, são hiatos tônicos formados por U ou I em segunda posição. Sozinhos ou o quê, gente? Com S. E longe de quem? Longe de NH. Então, hiatos tônicos formados por U ou I em segunda posição. Então, dentro do hiato, ele é a segunda vogal. Sozinhos ou seguidos de o quê? S. E longe do dígrafo, NH. Então, hiatos tônicos formados por U ou I em segunda posição, sozinhos ou com S, longe do dígrafo, o que, gente? NH. Até aí, como estamos? Bem? Então, vamos imaginar que você tivesse essas palavras aqui, ó. Juiz, juízes, rainha, íamos, Havaí, saístes,
cairdes. E eu quisesse saber se essas palavras têm ou não o quê? Acento. Juiz tem acento? Sim ou não? Juiz tem acento? Juiz. Não, porque o I fica seguido de quê? De Z. Não tem, tá vendo? Juiz. E juízes? Fica juízes. Tem acento? Tem, porque o I aqui tá como? Sozinho. Todo mundo consegue ver que o I tá sozinho? Rainha, como é que vai ser? Rainha. Tem acento? Não, por quê? Porque o I está seguido de NH. Ô Flávio, mas que frescura é essa que depois de NH não tem? É porque o NH ele é nasal e o nasal inviabiliza o acento que agudo. Fala assim para você ver. Ra-en-ha. Você vai ver que seu nariz vai vibrar no I e no nha. Vai vibrar mais no I do que no nha. Fala assim, ra-en. Você vê, en. Vai vibrar muito, não vai? Se você ficar com vergonha, pode fazer depois, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o som nasal inviabiliza o uso do acento que agudo. Só para você entender. Na pior das hipóteses, vai lá e vai lá. Você vai ver que não tem, né? Íamos. O que acontece com íamos? Tem acento? I-a-mos. Tem, só que tem um detalhe. Isso aqui é a regra do hiato. Oxítona, paroxítona e o quê? Proparoxítona. Mas então, Flávia, para que você colocou ela aí? Para você entender, meu filho, que a vida não é fácil, não. A vida vive misturando as coisas, não é não? Às vezes você é amigo da menina, todo sorridente, ela está achando que você está paquerando ela, não é? Então, olha o que acontece. Esse íamos aqui, ele é uma palavra como? Proparoxítona. O que vai justificar o acento aqui é ser proparoxítona. Então, isso é uma palavra proparoxítona. E Havaí? E aí, como é que vai ser? A-va-i. Não é assim? Sim? Então, Havaí. E saístes, como é que vai ser? Com acento aqui no i, não é? Vai ficar saístes. Então, nesse caso, o que eu vou ter? Acento aqui. Saístes. Beleza? Sim? Cairdes. E aí? Não vai ter porque o I vai estar junto de quem, gente? Do R. Então, cairdes. Caíste tem também. E caístes também. Porque o I está seguido de quê? De S. E cairdes não, porque ele está seguido de R. Todo mundo conseguiu entender? Todas essas palavras tinham hiato. Inclusive íamos. Não tinha hiato? A pergunta não é se há hiato. A pergunta é se o acento se justifica pela mesma regra. Se eu te perguntar se o acento se justifica pela mesma regra, o íamos não. Por quê? Primeira vogal do hiato, segunda vogal do hiato. Não é isso? E você acentua o I e o tônico da segunda vogal. Sem considerar que oxítona, paroxítona e proparoxítona. Os casos gerais prevalecem sobre os casos o quê? Especiais. Ô Flávia, eu estava pensando uma palavra tipo balaústre e não consegui entender o que aconteceu, porque tem acento e na minha cabecinha é terceira vogal. O menino foi lá e fez assim, vogal, vogal, vogal. Meu amor, segunda vogal dentro do hiato. Não é a segunda no hiato? Qual que é o hiato? A com U. Então, é a primeira ou a segunda vogal? É a segunda. O que te induziu ao erro foi porque você não contou as vogais do hiato, não observou as vogais do hiato. Você observou as vogais de onde? Da palavra. Aí veio com o seu dedinho e fez assim, ó, primeira, segunda, tarraqueta. Não foi? Na terceira você errou.
Beleza? Então, quando a gente fala assim, ó, hiatos tônicos formados por U ou I em segunda posição, é dentro do o quê? Hiato. Desculpem. Então, é em segunda posição dentro do hiato, claro. Até aqui como estamos? Bem? Ok? Aí você está na 2. O que vai acontecer com a sua regra 2, gente? O que você vai ter aqui? É os ditongos o quê? Abertos. Então, você tem assim, ó. Acentuam-se os ditongos abertos. O quê? Oi, el e ei. Seguidos ou não de quê? S. Então, acentuam-se os ditongos abertos, oi, el e ei, seguidos ou não de S. Aberto quer dizer que o som é assim, ó, de acento agudo. Então, olha aqui. Boi tem acento? Não, porque o ditongo é fechado. Feia tem acento? Não, porque o ditongo é fechado. Ideia tem acento? Não, mas o ditongo é aberto. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em A. Não é isso? E constrói tem acento? Dói. Tem ou não tem? Céu, anéis. Então tem um segredinho. Mesmo seguido de esse, né? O que acontece? Ideia está no meio, não é paroxítona? E esses daqui estão sempre onde? No final. Então, acentuam-se os ditongos abertos oi, el e ei no fim da palavra. Então, ele é acentuado se vier o quê? No fim da palavra. Papéis entra nessa regra. O que mais? Chapéu entra? Entra. Chapéu, ó, ditongo aberto. E o plural de chapéu também. Qual que é o plural de chapéu? Chapéus. Se terminar em U, plural é só colocar o quê? S. Troféu, troféus. Chapéu, chapéus. E degrau, degraus. Senão você vai tentar subir os degraus da vida e vai cair. Beleza? Até aí como estamos? Bom, aí você tem a sua terceira regra especial, que são os acentos diferenciais. Primeira coisa que eu sei é que os acentos diferenciais não podem ser justificados por nenhuma outra regra gramatical. Então, aqui, ó, os acentos diferenciais, eles não podem ser justificados por nenhuma outra regra gramatical. Beleza? Para que eles servem? Para diferenciar palavras que têm a mesma o quê? Grafia, não é isso? Então, só existem 5, tá? Então, o que a gente tem? Por, para diferenciar
de pôr, pôde para diferenciar de quê? De pode, tem singular para diferenciar de tem o quê? Plural. E vem para diferenciar de quê? De vem plural e por fim o quê? Forma, o acento de forma que é facultativo. Ele é mais aconselhável quando há ideia de ambiguidade. Então, se eu tenho por, o que é esse por aqui mesmo? Verbo. E esse, preposição. O que é o pôde? Passado. E o que é o pode? Presente. Aqui já está especificando singular, plural, e o forma é facultativo, é um substantivo, tipo pão de forma. Não é isso? Então, olha o que acontece. Os acentos diferenciais, gente, eles não podem ser justificados por nenhuma outra o quê? Regra gramatical. Só existem esses 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cabe na sua mão, tá? Então, os acentos diferenciais, eles cabem na sua mãozinha. Beleza? Você lembra assim, ó, 2P, não tem 2 com P? Aí depois você lembra TV e F. Beleza? 2P, TV, F. Só tem esses acentos diferenciais. Combinado? Então, pensou em acento diferencial, só tem isso aqui. Todo mundo entendeu? Ok? Então, é o por verbo para diferenciar do por preposição, o pode passado para diferenciar do pode presente, tem e vem singular para diferenciar, respectivamente, de tem e vem plural, e forma que é facultativo. Observe que o acento diferencial ele não se enquadra em nenhuma outra regra. Por é um monossílabo atonotônico. Por é um monossílabo tônico terminado em qual letrinha? R. Ele deveria ter acento? Não, porque os monossílabos tônicos terminados em R não são acentuados, tipo mar, correto? Então, ele é acentuado por uma regra excepcional. Não é por uma exceção que ele é acentuado? Flávia, e os acentos diferenciais, tipo assim, o de para, o de pelo, o de pera, o que aconteceu com eles? Não permaneceram na reforma, ou seja, eles foram o quê? Abolidos da língua portuguesa. Então, só se mantiveram esses daqui. Sendo que o de forma ainda, ele é desaconselhado em casos onde não há ambiguidade. Se houver ambiguidade, tem que pôr. Tipo assim, ó, a forma dela é boa, podia ser também o quê? A forma dela é boa. Pode ser a forma ou a forma. Agora, adoro pão de forma, dá ambiguidade? Você ia falar adoro pão de forma? Não, então nesse caso aí, o acento pode ser mantido, não pode? Até aqui como estamos, gente? Bem? Dá para pegar pelo menos um pouquinho? Tá. Então, esse era o caso 3. Aí vamos supor que você chegou lá na prova do Ministério da Saúde, e essa questão é da prova mesmo do Ministério da Saúde. A prova era no Rio de Janeiro, né? O concurso foi elaborado pelo CESP, foi ano passado. Aí você chegou lá para fazer o concurso, salário super bom, quase 10 mil reais para analista e 6 mil para técnico. Aí você foi lá fazer a prova do Ministério da Saúde e estava assim, ó.
Então, lá, o CESP, ele costuma copiar as palavrinhas de onde, gente? Do texto, né? Aí vai vir uma coisa assim, ó. A palavra análise, L10. O que quer dizer L10? Linha 10. Recebe acento gráfico para se diferenciar da forma verbal que analise, linha 20. Só para você entender. Certo ou errado esse item? Palavra análise recebe acento gráfico para se diferenciar da forma verbal analise. Certo ou errado? Olha o menino fazendo. Análise. Analise. Aí ele começa a olhar para o céu, né, querendo uma resposta. Análise. Não é assim? Se o menino mexer a boca, você pode ter certeza, ele não faz nem ideia do que ele está fazendo. Primeira coisa que ele devia ter feito é o seguinte: para diferenciar, isso aqui está supondo ser acento o quê? Diferencial. Se eu sei que os meus acentos diferenciais são 2P, TVF, é sem condição disso ser o quê? Verdadeiro. Aí agora eu vou olhar a regra. Qual que é a regra de análise? Proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. E qual que é a regra de análise? Paroxítona terminada em quê? É. Então, análise, proparoxítona e analise, paroxítona terminada em quê, gente? É. Não é isso aqui que acontece, gente? Sim? Entenderam? Só que chega lá, você sabe até as regras, só que você mistura. Ok? Bom, então regras de acentuação são essas. Agora eu tenho que fazer algumas considerações especiais. Então vamos lá. Primeiro eu vou te explicar, depois eu digo, tá? Então, aqui a gente colocou um grupinho de palavras, tá? Cada grupinho é uma observação que você pode pôr embaixo ou na frente, do jeito que você achar melhor. Até aí, como estamos? Olha aqui. Então, você tem considerações finais. Substituí-lo tem acento? Sim ou não? Eu tenho certeza que tem. É aqui no I, ó. Substituí-lo. Qual que é a regra de substituí-lo? Hiato. Flávia, mas e esse lo? Despreze o lo. Isso é um pronome no verbo. Você aplica as regras do mesmo jeito. Ou seja, não existe uma regra especial para isso. Você está aplicando as mesmas regras que você já tinha. Uma regra de hiato. Qual que é a regra disso aqui? Como é que chama isso? Monossílabo. É só você desprezar o pronome. Vai ficar o quê? Polo. Então, a regra de polo é monossílabo o quê? Tônico.
Olha o que acontece com vender lá íamos. São dois pedaços. Ó. Você desprezou lá, vai ficar vender e íamos. O vender, qual que é a regra? Oxítona e o íamos. Proparoxítona. Então, hiato, substituí-lo. Polo, monossílabo tônico. Vender lá íamos. O que está acontecendo? Você tem duas regras, que são dois pedaços separados. A regra de vendê-la é oxítona e do íamos é o quê, gente? Proparoxítona. Até aí dá para pensar? Sim? E aí, o que mais que eu tenho? Ele crê e eles o quê? Creem. Tem acento aqui? Não, só tem dois S, separa, não separa, porque vogal é igual, fica em sílabas separados, mas não tem acento. Ele vê e eles o quê? Veem. Separa, mas não tem acento. Não é isso que aconteceu? Então, olha o que acontece. Os derivados de crer, dar, ler, ver, e os próprios verbos crer, dar, ler e ver, não recebem acento no plural, apenas duplicam o quê? A vogal. E recebem acento circunflexo onde? No singular. Por exemplo, se fosse um derivado, ele revê, e no plural, eles o que, gente? Revê. Não ia ser assim? Ele revê, eles revêem. Intervém é derivado de qual verbo? Ter e vir. Não é isso? Não é, gente? Intervir e obter. Não é isso aqui? Derivado desse conjunto. O que acontece? Intervém tem acento agudo no singular e circunflexo no plural. Aí o menino olha e fala assim, acento diferencial. O que eu combinei com você, meu filho? São só 5, acabou, é na palma da sua mão. Não é isso? Você vai errar. Então, na verdade, isso aqui é oxítona terminada em quê? Em. Não é oxítona? Não é, gente? Ah, então por que o tem também não pode ser oxítona terminada em em? Porque só tem uma sílaba. Então, na verdade, ele é monossílabo. Beleza? Então, obtém, tem acento? Tem. E obtém no plural? Tem também. Então, olha o que acontece. Os derivados de ter e vir recebem acento como agudo no singular e circunflexo no plural. Beleza? Sim? Piauí tem acento. E Tuiuiu também. Por qual regra, Flávia? Deus quis. É uma exceção mesmo, ó. Pi, ao, i. Na hora que você vai analisar, você tem vogal, vogal, semivogal, vogal. Ou seja, aqui tem um hiato, não tem? Só que aqui não tem, não. Todo mundo consegue entender que aqui é um caso de falso hiato? Tecnicamente, deveria ter acento ou não deveria? Não deveria ter acento, beleza? E tuiuiu, tui, ui, u. Deveria ter acento ou não deveria? Não deveria. A vogal é a que vem primeiro, a outra é a semi, o quê? Vogal, essa daqui sozinha é vogal. Por que eles têm? São exceções. A reforma só reparou palavras de que tipo? Paroxítonos. Então, essas duas eles preferiram manter como exceções. Então, Piauí e Tuiuiu mantiveram-se como exceções e são acentuadas por exceção. Deixa eu ditar cada uma aqui, caso você não tenha conseguido escrever bonitinho, eu prefiro conduzir o seu raciocínio para ele ficar o melhor possível. Beleza? Então, a primeira coisa aqui é que é o seguinte. Em caso de pronomes acompanhando formas o quê? Verbais? Não é isso aqui? Pronome acompanhando formas verbais? As regras de acentuação serão aplicadas normalmente. Então, pode colocar assim, ó. Em caso de pronomes acompanhando formas verbais,
vírgula. Então, em caso de pronomes acompanhando formas verbais, vírgula. As regras de acentuação serão aplicadas normalmente. Então, em caso de pronomes acompanhando formas verbais, as regras de pronomes serão aplicadas o que, gente? Normalmente. Não é isso? Primeira coisa. Segundo ponto. Estou aqui, ó. Ele crê, eles creem, ele vê, eles veem. Beleza? Então, nós colocamos assim. Crer, dar, ler, ver e derivados. Crer, dar, ler, ver e derivados. Recebem acento circunflexo no singular. E apenas duplicam a vogal no plural. Quando você falou apenas duplicam, você quis dizer que é com acento ou sem? Sem. Então, recebem acento circunflexo no singular e apenas duplicam a vogal no plural, sem acento. Então, crer, dar, ler, ver e derivados recebem acento circunflexo no singular e apenas duplicam a vogal no plural. Até aí foi? Sim? Aí estou na 3. Ele intervém e ele o quê? Obtém. O que acontece? São os derivados de ter e vir. Aí você escreveu lá na 3 para mim. Os derivados de ter e vir. Então, os derivados de ter e vir recebem acento agudo no singular e circunflexo no plural. Então, os derivados de ter e vir recebem acento agudo no singular e circunflexo no plural. Correto até aí? Sim? Depois, 4. As palavras Piauí e Tuiuiu mantiveram o acento por serem o quê? Oxítonas. Então, as palavras Piauí e Tuiuiu mantiveram o acento por serem oxítonas. Você tem que escrever que elas constituem exceções. É exceção, porque Deus quis mesmo. Você não consegue explicar por nada esse acento. Aqui, ó. Se fosse feiura, por que perdeu o acento mesmo? Vogal, semivogal, vogal e vogal. Ou seja, perdeu o acento porque isso aqui chamava como? Falseato. Então, essas palavras, elas não deveriam ter mantido o acento na reforma. Eles deixaram para fazer outra reforma depois, né? Não foi? Mas legal. É melhor para mim, né? Quanto mais mudar, melhor. Porque aí vocês acham que mudou tudo, né? Porque mudou tudo, gente, ou não mudou quase nada. Sinto te decepcionar, é quase nada. É menos de 1% das palavras em língua portuguesa. Então, quando ele fala assim, nossa senhora, reforma, complicadíssima, mudou a língua toda. A pessoa é sem noção, né? Mexeram com 0,67% das palavras. Ou seja, a chance de ela ler um texto inteirinho, só uma palavra ter mudado é enorme. Não é? Então, isso é falta de noção mesmo. E não mexeu nada com a gramática, só mexeu com ortografia. Os de I vem acentuação gráfica, tá? Então, você vai tomar um lanche, quando você voltar, nós vamos exatamente ver a reforma. Piauí e Tuiuiu tem acento por exceção. Elas são oxítonas, mas elas têm acento. Porque é um falseato. Aqui, ó. Se eu fosse levar a regra de oxítona em consideração, não teria, porque termina em U ou I. Se eu fosse levar a regra de ato, também não teria, porque não tem ato. Ou seja, elas constituem exceções. Beleza? Aqui a gente falou o seguinte, elas seguem, ó, as formas verbais acompanhadas de o quê? Pronome, seguem as mesmas regras de acentuação. Mas seguem as mesmas regras? Beleza? Elas seguem as regras gerais de acentuação, não é isso? Não é isso? Tá certinho? Beleza, gente?